Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, caríssimos irmãos e irmãs. Serão todos bem-vindos ao Santuário Basílica da Virgem Senhora da Piedade, neste primeiro sábado do ano de 2024. Está um pouco nublado lá fora, um climinha mais frio, mas a casa de Deus e de nossa Mãe é sempre aconchegante. Amados, hoje nós temos uma liturgia da palavra que, se posso resumir um pouquinho daquilo que ouvimos, temos uma liturgia da iniciação cristã. Nós temos a presença dos 3 sacramentos que nós recebemos na igreja. Prestemos atenção naquilo que João escreveu em sua primeira carta. Este veio pela água e pelo sangue. Este é o Filho de Deus, para que vós creais. O Cristo veio pela água, assim como nós ouvimos no Evangelho de hoje, não precisando passar pelo batismo, o passou por nós. Aí está a beleza e a presença do sacramento do batismo, porque, perdoem o que o padre vai dizer, mas é sim uma chamada de atenção, eu não posso ser omisso quanto a isto, mas nós estamos banalizando os sacramentos da igreja. Nós estamos achando que os sacramentos da igreja são algumas coisas que importam, mas se não tiver, não vai matar. Como dizia minha avó, né? Se não matar, engorda. As pessoas estão pensando assim. Eu não vou batizar meu filho, não, porque quando ele crescer, ele decide. Ele não sabe o que ele está recebendo. Eu não vou batizar meu filho, não. Não, deixa ele, quando ele crescer, ele escolher. Mas no dia do casamento, o que vocês responderam para o padre? Prometes educar os filhos que Deus lhes conceder na fé de Cristo e da igreja? A noiva bonitinha, de vestido branco, o noivo de paletó, com o paletó mais caro que ele usou na vida dele, diz sim. Que educação é essa, então, que a gente diz que vai dar para os nossos filhos? Por mais que as crianças não tenham consciência daquilo que está recebendo, mas nós professamos a fé para elas porque nós damos para os nossos filhos aquilo que nós temos de melhor, e não o que temos de pior. Lembrem-se da palavra que diz que nenhum pai vai dar uma cobra para um filho. A gente dá para os nossos filhos aquilo que nós temos de melhor. E aí a gente, às vezes, não quer batizar os nossos filhos. E alguns batizam por tradição. Eu vou batizar porque vai espantar olho gordo, quebranto, espinhela caída, para parar de chorar no tempo de chuva, para parar de gripar. É por isso que eles falam que batizam os seus filhos. Depois, nós não temos o costume de ir à igreja, a maioria das famílias, né? Por mais que no Brasil a gente sempre transfere as festas, as solenidades mais importantes para o domingo, nós somos um povo
que, por mais que dizemos que somos católicos, não participamos da missa aos domingos. Por exemplo, hoje nós não estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. Nós estamos celebrando o sábado. Logo, o compromisso do cristão é participar da missa ao domingo. Aí o que a gente fala? Já foi a missa ontem, já está pago. É igual a academia, já está pago. E assim, nós vamos fazendo um caminho onde a nossa fé não é uma fé adesão a uma pessoa, mas é a fé, às vezes, num Deus quando eu procuro, quando eu preciso dele. Os nossos filhos devem ser introduzidos na fé de Cristo e da igreja através do nosso testemunho, através da minha presença na vida da comunidade, porque ele só vai seguir aquilo que ele tem dentro de casa. Se ele não tem um pai nem a mãe que o leva dentro de casa, ele vai querer ir todo sábado e todo domingo para o clube. É isso. É isso que nós estamos vendo, infelizmente, um desleixo na fé, um déficit de fé. Aí nós ficamos do batismo até a primeira Eucaristia, são aproximadamente 7, 8 anos, onde nós deixamos de levar as crianças na igreja. Pode ficar tranquilo, isso aconteceu com o padre. E aí a criança chega na igreja sem entender. É muito bonito quando a gente vê os pais que, por mais que as crianças não estejam entendendo, mas antes das crianças dormirem, os pais vão lá, rezam com as crianças. Quando acordam, rezam com as crianças. Sentam à mesa. Hoje o povo não senta mais na mesa, a gente come no sofá assistindo televisão. Antes de comer, agradece pelo alimento, porque tem gente que não tem alimento em casa. A gente faz isso. E aí a criança é levada para a igreja para receber a primeira Eucaristia. Eu era doido para fazer a primeira comunhão. E eu via as pessoas entrar na fila da primeira comunhão e eu não podia ir, porque se eu fosse, minha mãe beliscava. Agora não é sua vez, daqui a pouco vai chegar a sua vez. E eu era doido para saber qual era o gosto de Jesus. E aí acontece a primeira comunhão. Mas aquilo que nós fazemos, e os catequistas devem orientar os filhos de vocês, a primeira comunhão é um impacto, é um marco. Mas o que importa não é a primeira, é a segunda, é a terceira, a quarta, a quinta, a milésima. Porque, meus irmãos, tenhamos a certeza de que, sem Cristo, nós somos nada. Nós somos vermes. Nós precisamos de Cristo. Nós não damos conta de viver a semana com N coisas que nós temos que fazer, com 200 tentações que o inimigo vem querer nos derrubar, sem a Eucaristia. Por isso que hoje João, ao falar que ele veio dar testemunho da água e do sangue, aí está a presença do sacramento da Eucaristia, que é o próprio Deus que se dá em alimento por cada um de nós, o seu corpo e o seu sangue, para a nossa salvação. Não para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. Assim, busquemos a Eucaristia sempre que possível, mas sempre, impreterivelmente, aos domingos. Porque aos domingos nós celebramos a ressurreição de Cristo. A nossa fé não parou na Sexta-feira Santa, num Deus que morre na cruz. A nossa fé teve o seu ápice na ressurreição. Porque Deus se encarna, vive, sofre, morre na cruz por nós, lava os nossos pecados com seu sangue na cruz e ressuscita, e sobe à direita do Pai. Portanto, levemos os nossos filhos e também sejamos pessoas eucarísticas, pessoas que participem da missa ao domingo. E olha, no Brasil nós sempre temos um jeitinho, né? E fala assim, padre, eu trabalho 12 por 36 e às vezes o plantão cai domingo, eu não posso ir na missa. A maioria das paróquias celebram o domingo no sábado a partir das 18 horas. Desculpa, não tem. Às vezes nós que buscamos um desleixo e vamos empurrando tudo com a barriga e achamos que as coisas vão trilhando do jeito que dá. Por fim,
falou-se também do Espírito, o Espírito Santo, aquele que é o Paráclito, aquele que no Evangelho de hoje o céu se rasgou e desceu sobre o Cristo no dia do seu batismo. E assim aconteceu com cada um de nós no dia do nosso batismo. Recebemos o Espírito Santo de Deus. E assim, quando completamos 15 anos, somos convidados a confirmar a nossa fé. E aí, novamente, o padre faz uma crítica, porque a gente leva a criança e ela fica até os 7 anos sem ir muito na igreja. Aí ela faz a primeira Eucaristia e só volta aos 15. Parece que a gente vai na igreja só de 7 em 7 anos, né? Depois dos 15, faz mais 7 e vem para casar. E aí nós somos convidados a confirmar a nossa fé. Confirmar a nossa fé e dizer assim: meu pai, minha mãe, os meus padrinhos professaram a fé por mim no dia do meu batismo. Mas agora eu quero dar esse passo. Por isso que a gente chama o sacramento da crisma do sacramento da maturidade cristã. Por mais que hoje, cada dia que passa, parece que as pessoas ficam mais imaturas e não conseguem dar esse passo na fé, de dizer o que quer, porque hoje confirma a fé. Daqui a pouco, nada contra, mas daqui a pouco, porque gosta da música boa, vai para a Igreja Batista da Lagoinha. Gosta de um som bom. Gosta da cura e libertação. Como se toda missa não fosse de cura e libertação, porque toda missa tem Jesus e só Jesus pode curar e te libertar. Assim, nós culminamos este processo chamado iniciação cristã, onde nós estamos deturpando a nossa fé e nós estamos, às vezes, brincando com sacramentos. Ou seja, caríssimos irmãos e irmãs, se nós realmente queremos fazer a experiência com Cristo, façamos uma experiência verdadeira e não uma experiência borocochô, pão com ovo. Façamos uma experiência onde eu faça adesão a essa pessoa de forma inteira. Não dá para ser um meio pai. Não dá para ser uma meia mãe. Eu sou mãe só de 8 a 5, depois eu não sou mais mãe. Não dá para ser um padre 6 horas por dia. Não dá para ser um profissional só naquele momento. Não dá para ser um cristão só quando eu preciso de Deus. Nós, então, irmãos e irmãs, devemos buscar e rezar enquanto igreja, porque é graças a este Espírito que ela ainda não afunda. É graças a Deus que a igreja não afunda, porque se depender de nós homens, nós estávamos já perdidos. A barca de Pedro, sustentada pelo colégio apostólico, pela sucessão dos apóstolos, é sustentada pela graça do Espírito Santo. O Espírito nunca vai abandonar a igreja. Somos nós, humanos, que às vezes perdemos os nossos olhares de Deus. Façamos então essa experiência radical do nosso batismo. Façamos essa experiência como a Eucaristia que eu for receber hoje, como se fosse a minha última, o meu último encontro com Jesus Cristo. Façamos essa experiência com o Espírito Santo de Deus para que, através da confirmação da minha fé no sacramento da crisma, a unção que eu recebo na minha testa pelas mãos do bispo, seja realmente uma confirmação da fé para a vida toda, até a morte. E não simplesmente uma confirmação de um preceito social, onde eu quero tirar uma fotinha bonita para mostrar para as pessoas depois que eu fui batizado, que eu fiz primeira Eucaristia, que eu fui crismado. Deus não quer isso. Deus não quer foto. Ele quer saber como está o seu coração e a sua adesão à pessoa dele. Porque ele um dia irá voltar e nós seremos cobrados por aquilo que nós fizemos e por aquilo que nós deixamos de fazer. Façamos então uma verdadeira adesão à pessoa do Cristo, porque ele não se entregou na cruz pela metade. Ele não chegou na beira da cruz e falou assim: não quero mais, para tudo que eu quero descer. Deus não disse isso. Deus foi fiel até o fim. E nós estamos sendo fiéis àquilo que Ele fez e prometeu para cada um de nós? Estamos testemunhando, estamos anunciando, estamos denunciando aquilo que está em contradição com a palavra dEle? Fazemos a experiência e buscamos conhecer a cada dia a nossa fé,
para quando os nossos irmãos protestantes ou de outras denominações religiosas contestarem a nossa fé, nós saibamos defender a nossa fé? Ou, na verdade, quando nós somos questionados, aí nós vamos no tio Google, antigamente tinha Barça, né? Aí nós vamos no tio Google e pesquisamos, e lá está diversos gurus da fé, onde nós vamos acolhendo tudo aquilo que eles estão dizendo, e às vezes coisas que estão até contraditórias com a fé católica. Por que não conhecer a fé? Por que não, através da fé, fazer a experiência com o Mestre Jesus? Conhecer e reconhecê-lo como verdadeiro Filho de Deus. Que Ele, o seu Santo Espírito e o Pai que nos criou, cuide do nosso coração, e se assim estamos trilhando um caminho distante, não tenhamos vergonha, Ele sempre nos acolhe. Deus nunca desiste de nós, somos nós que às vezes desistimos dele.